No presente trabalho, falaremos sobre os odontoblastos. Os participantes são Joyce Rocha, Naide de Souza Pertunes, Marcela Pereira Dias e Paulo Ricardo Braz. Odontoblastos. Quem são? Quando começam? Quais são as suas fases? Sim, são inúmeras as dúvidas com relação aos odontoblastos. Se você quer esclarecer essas dúvidas, continua aqui com a gente, porque nós vamos te contar tudinho sobre eles. E qual a origem dos odontoblastos? Bom, basicamente, os odontoblastos têm origem ectomesenquimal, ou seja, são derivados da crista neural. São células que migraram para a cavidade oral e têm origem do ectoderma, que está representado na imagem abaixo. Os odontoblastos também desempenham a função mesenquima, ou seja, produzem tecido conjuntivo. Bom, para que possamos falar sobre a diferenciação dos odontoblastos, é necessário entender a odontogênese, já que nela ocorre a diferenciação de algumas células que serão descritas a seguir. A odontogênese ocorre no período de formação dos dentes e começa na sexta semana de vida intrauterina, e é o processo em que os dentes são formados dentro do osso. Para que possamos compreender a formação e diferenciação dos odontoblastos, é de extrema importância que compreendamos a odontogênese. E a primeira fase deste processo é a banda epitelial primária, que consiste basicamente na rápida proliferação das células epiteliais, formando o condensamento do epitélio odontogênico, que está representado na imagem ao lado, onde podemos observar em verde a banda epitelial primária, que tem um formato de ferradura. Formação da lâmina dentária e vestibular. Bom, primeiramente, a lâmina vestibular forma o sulco vestibular, e a lâmina dentária dá origem aos dentes, e inicia a proliferação que forma o brotamento. Mas como elas se desenvolvem? Bom, basicamente, a banda epitelial primária dá origem à lâmina vestibular e à lâmina dentária. A fase proto ou botão. Esta fase inicia-se após a formação da lâmina dentária. E como observados na imagem ao lado, formam projeções com formatos semelhantes a botões e se reproduzem por mitose. Na fase capuz, o botão começa a se reproduzir verticalmente e se desenvolver para o lado. Bom, nessa fase já é possível observar estruturas que darão origem ao dente, como o esmalte, a dentina e a polpa. A imagem ao lado é uma representação da fase capuz. Agora, na fase campanula, é o momento caracterizado pela diferenciação das células do germe dentário, incluindo os odontoblastos. Basicamente, ocorre a modificação das células do epitélio interno, que são alongadas de formato cilíndrico, onde o núcleo fica polarizado ao lado oposto da papila dentária. Na imagem ao lado, já podemos observar os pré-odontoblastos, que estão descritos como o número 9 na imagem. Nesta imagem, podemos ver a fase campanula, que também é chamada de sino, aumentada em 20 vezes. Bom, finalmente chegamos na diferenciação das células. Como já sabemos, a diferenciação ocorre na fase sino da odontogênese e é controlada por um fluxo de informações circulantes entre as células epiteliais e ectomesenquimais com a secreção direta de mensageiros químicos a partir dos pré-ameloblastos, que interagem com receptores presentes na membrana plasmática da célula. Na imagem ao lado, podemos observar pré-odontoblastos e odontoblastos em diferenciação. Na imagem, podemos observar o processo de diferenciação dos pré-odontoblastos em odontoblastos. Na fase sino, o epitélio interno do esmalte secreta fatores de crescimento e moléculas de sinalização, como o fator de crescimento e transformação e proteínas morfológicas ósseas, que ajudam na diferenciação
das células da papila dentária em pré-odontoblastos. Gradualmente se tornam maiores em tamanho e alongam-se para se tornarem odontoblastos. O perfil morfológico das células. Os odontoblastos têm duas partes nitidamente diferentes, o corpo celular e o prolongamento. Na coroa, os odontoblastos apresentam um corpo celular cilíndrico e são células colunares altas, alcançando de 50 a 60 micrômetros de altura, e vai diminuindo nas células colunares baixas, que são localizadas na raiz e tornam-se células cúbicas. Na imagem ao lado, em azul, podemos identificar uma camada de odontoblastos e também o seu prolongamento. Estrutura celular dos odontoblastos, responsáveis pela síntese dos componentes orgânicos da matriz óssea, colágeno e etc. É polarizada, o interior da célula é negativo e o exterior positivo. O corpo celular possui uma estrutura afunilada com fibras do citoesqueleto, principalmente filamentos intermédios, composta de retículo endoplasmático, complexo de Golgi e microtúbulos abundantes, e o núcleo possui enorme quantidade de cromatina. Na imagem a seguir, podemos observar as estruturas celulares que compõem os odontoblastos. Temos os ribossomos, que são os pontos em laranja, o complexo de Golgi, que é a parte amarela, as mitocôndrias representadas em marrom, o núcleo polarizado e o retículo endoplasmático, que são as partes laranjas. A função dos odontoblastos é produzir e sintetizar a dentina através da dentinogênese. A dentina é um tecido conjuntivo avascular e de coloração branco-amarelada, mineralizado e mais duro que o osso. Ela se localiza abaixo do esmalte e é formada principalmente por fibrilas de colágeno tipo 1, glicosaminoglicanos, fosfoproteína, fosfolipídios e sais de cálcio, sob a forma de cristais de hidroxapatita. Na imagem ao lado, podemos observar a dentina com coloração amarelada. A dentinogênese. Ela ocorre em duas principais etapas. Primeiro, a formação da matriz dentinária. Em seguida, essa formação é calcificada, originando a dentina. E a dentina, por sua vez, é responsável por absorver impactos externos causados por alimentos ou desgaste do dente. E ela também cuidará da área sensitiva dessa estrutura. Após o odontoblasto secretar sua matriz inicial do manto dentinário, ele desenvolve um processo chamado de processo odontoblástico, que também pode ser chamado de fibra de Thomis, e continua se alongando à medida que a matriz orgânica é depositada e move-se em direção à polpa. Os processos odontoblásticos são embutidos nos túbulos dentários na dentina totalmente formada. Eles são, basicamente, aqueles alongamentos, dos quais falamos no começo. E são esses alongamentos que depositam a matriz orgânica sobre a superfície dentinária. Ainda sobre a função, alguns estudos recentes indicam que os odontoblastos também são responsáveis pelo transporte dos receptores de dor até a polpa dentária, onde desencadeia uma resposta de dor. Basicamente, dentro da dentina existem muitos túbulos dentinários, e através desses túbulos, os odontoblastos levam a informação de dor para a polpa, agindo como se fossem fibras nervosas terminais. No início da odontogênese, os odontoblastos são células pós-mitóticas, com pelo menos de 14 a 15 divisões. Porém, após a erupção do dente, os odontoblastos se transformam em um estágio adulto, que permite sua conservação funcional por décadas, mantendo sua capacidade de secreção dentinária, secundária e reacionária. A não ser que sejam mortos por algum dano externo, como por exemplo cáries, os odontoblastos permanecem com o indivíduo até a morte. E são semelhantes aos neurônios e cardiomiócitos, no sentido de que são basicamente estáveis e não são substituídos. Rotas metabólicas. Bom, a produção de ATP pelos odontoblastos ainda não está totalmente clara na literatura. Muitas pesquisas se permanecem obscuras em relação a esta célula. Porém, nós podemos perceber que os odontoblastos liberam ATP como um neurotransmissor em relação aos receptores da dor dentinária. Basicamente, o ATP é liberado pelo odontoblasto, é levado via panexina 1 para o canal
TRP, que transmite um sinal aos receptores B2X3 e neurônios TG. E com isso, os odontoblastos podem ser receptores de dor. Bom, e chegamos ao fim da nossa apresentação. Essas são nossas referências bibliográficas. Esperamos que vocês tenham gostado e que também acessem o nosso site.